Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. Nós vamos agora para uma linda canção do pastor Oséias Costa. Já voltamos. Amor de Deus que me transformou assim, me deu a paz no coração para viver. Hoje sou feliz só em saber que Cristo vive em mim. Mas um ano se passou, minha vida então mudou de vez. A voz de amor do meu Senhor eu quero ouvir, sempre obediente eu quero ser, vivendo com meu Deus, porque demorei pra lembrar do Senhor. se passou, minha vida então mudou de vez. A voz
de amor do meu Senhor eu quero ouvir. Sempre obediente eu quero ser, vivendo com meu Deus, porque demorei assim pra lembrar do Senhor Jesus. Grande concentração de fé na Gare da estação ferroviária entre os dias 28 a 31 de março, com abertura dia 28 de março com Davi Sasser e dia 29 de março Pastor Lucinho. Dia 31 de março, encerramento com os Filhos do Homem. Você é o nosso convidado. Boa noite. Mais uma vez nós estamos com o programa Palavra de Fé e nesta oportunidade nós queremos fazer uma reflexão sobre a Bíblia Sagrada e está no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 16. Assim diz a palavra de Deus: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Algo muito interessante nessa passagem, onde Jesus ele estava finalizando o seu ministério. Ele sabia que ele ia morrer, ele sabia que ele ia ressuscitar e depois iria ser ascendido ao céu, ou seja, ele subiria aos céus. E ele sabia também o quanto ele amava os seus discípulos, que eram chamados já de amigos. E o quanto esses amigos de Jesus, seus discípulos, precisariam de alguém que pudesse ajudá-lo nessa missão de levar as boas novas. Então Jesus ele promete um outro conselheiro, um outro ajudador, ou seja, o Espírito Santo. Pastor, eu já ouvi falar muito sobre Jesus, já ouvi falar muito sobre Deus, o Pai. O Espírito Santo é para mim um conceito muito vago, muito limitado. Então nessa noite você vai conhecer um pouco da pessoa do Espírito Santo. Primeiro, é uma pessoa, ou seja, é a terceira pessoa da Trindade. Nós temos o Pai, nós temos o Filho e nós temos o Espírito Santo de Deus. O Pai é o Deus Criador, o Filho é o Deus Redentor e o Espírito Santo é aquele que nos consola, é aquele que nos conforta, é aquele que nos orienta, aquele que nos cela e nos prepara para um dia nós estarmos na presença do Pai e do Filho. Então nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Eu costumo dizer que o Espírito Santo é um ilustre desconhecido. Por que um ilustre desconhecido? Porque ele é Deus, mas conhecemos tão pouco. Se fala em tão pouco sobre o Espírito Santo de Deus. Então nesta noite eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre quem é o Espírito Santo de Deus. Primeiramente, a Bíblia fala que ele é um consolador. Talvez você, em alguns momentos, já tenha ficado muito triste, você tenha ficado para baixo e daqui um pouco toca no teu celular e você ouve a voz de um amigo. Às vezes nem toca, às vezes é uma mensagem, um torpedo, às vezes é uma mensagem que te coloca para cima no Facebook ou outras redes sociais. E você abre aquela mensagem e aquela mensagem te coloca para cima e aquele teu amigo te dá força e você se sente consolado, você se sente confortado naquele momento. Só que tem horas, por melhor que seja o teu amigo, por melhor que seja a pessoa que esteja ao teu lado, talvez teu marido, tua esposa, as pessoas que estejam ao teu lado, chega uma hora que, por melhor que sejam as pessoas, elas não conseguem nos confortar, elas não conseguem
nos consolar. Nós precisamos saber que Deus enviou o seu Espírito, que é uma pessoa, e uma das funções desse Espírito é nos consolar, é nos confortar. Então nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele veio nessa terra, está muito perto, muito próximo da gente, e uma das funções dada por Deus, o Pai, é que ele seja o nosso consolador. O Espírito Santo também é o nosso conselheiro. Quantas vezes erramos porque tomamos decisões precipitadas? Quantas vezes nós erramos porque nós não pensamos muitas vezes em todas as formas, em todos os lados do problema e precisávamos de alguém que nos desse bons conselhos. O Espírito Santo de Deus, ele é o conselheiro, ou seja, ele nos aconselha em todas as situações das nossas vidas. O Espírito Santo de Deus também nos traz orientação, ou seja, ele é nosso guia, ele nos dirige, ele aponta o caminho para onde andar. Já aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas que eu estava andando e daqui a um pouco eu senti uma voz dentro de mim que dizia, não vai por aqui, vai por ali. E daqui a um pouco eu obedeço aquela voz. E quando eu vejo depois aconteceu um acidente naquela esquina, aconteceu um assalto naquela esquina, o que é isso? Isso é a orientação do Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos em comunhão com Deus, ele nos orienta nas mínimas coisas, até nas maiores também. O Espírito Santo pode nos orientar até nas coisas da nossa rotina, do nosso dia a dia. Daqui a um pouco você precisa fazer uma compra e você não sabe aonde você vai. Você pede ajuda para Deus, pede para que o Espírito Santo de Deus te auxilie e ele vai te indicar o melhor lugar para você fazer essa compra. Então ele é o nosso orientador. Sabe que na televisão é muito comum, principalmente relacionado a carro e também com pessoas, a gente fazer um demonstrativo de foto. Uma foto, vamos supor, um carro velho, um carro batido, um carro todo enferrujado, e depois esse carro ele é levado para uma oficina mecânica e ele é restaurado. Então coloca-se lado a lado essas duas fotos, a foto do carro primeiramente velho, enferrujado, e depois do carro restaurado. É visível a diferença que tem nesse carro. Assim também é feito com pessoas. Pega uma pessoa, de repente toda barbuda, um homem todo barbudo, todo cabeludo, um homem que precisa corrigir os dentes, e um olhar para baixo, um olhar mal. Daqui um pouco esse homem ele passa por um barbeiro, ele passa por um salão de beleza, coloca-se uma roupa nele e ele já muda até o olhar. Ou seja, o antes e o depois. Assim também é nós quando nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ele entra dentro de nós e nós temos uma mudança primeiramente interna, ou seja, há uma mudança em nosso coração, uma mudança em nossa mente e depois se revela no exterior. Há um brilho no olhar, há uma paz que invade a nossa alma e há uma alegria contagiante. Então a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus também pode ser colocado que era uma pessoa antes e é uma outra pessoa depois. As donas de casa sabem muito bem que eu vou falar. Você, quando está fazendo uma limpeza na casa, você abre a janela e o sol talvez seja o teu maior inimigo, porque o sol ele revela todas as imperfeições, todas as poeiras, todas a sujeira da casa. Então você abre a janela e o sol bate e você começa a ver a poeira. E você começa a varrer e tu vê que a poeira só levanta e você começa a tossir, você começa a espirrar e não está dando certo. Aí você pega um frasco com água e começa a borrifar. Essa água ela entra em contato com a poeira e a poeira cede e abaixa. E aí você com uma vassoura e você consegue varrer tranquilo, sem problema.
O que é o varrer só com a vassoura? É nós tentarmos resolver os nossos problemas da forma humana, com a força humana, com a inteligência humana, com os relacionamentos humanos. Muitas vezes nós conseguimos, mas algumas vezes não conseguimos resolver quando usamos o poder do Espírito Santo de Deus. Ou seja, é aquele frasquinho com água que borrifa a água, automaticamente ele nos dá a solução, ele nos dá a saída. Então o Espírito Santo de Deus, ele age nas pequenas coisas e até nas grandes também. Quantas vezes nós, quando crianças, sentíamos medo e nós íamos para o quarto da nossa mãe. Quantas vezes nós nos machucávamos e ia para o colo do nosso pai. Ou seja, nossos pais eram nossos heróis e o colo dos nossos pais, eles ofereciam um abrigo, ofereciam aquele cuidado, ofereciam uma ternura muito grande. Nós nos sentimos protegidos. Parece que nenhum mal poderia nos atacar, porque estávamos no colo dos nossos pais, no colo da nossa mãe. Assim também é o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes nós estamos sem saída, procuramos por amigos e eles somem, as pessoas mais próximas nos ferem e nós encontramos o colo de Deus através do Espírito Santo de Deus. Ele nos abriga, ele nos aninha, como se fosse uma galinha que abre as suas asas e estamos embaixo das suas asas, estamos seguros. Esse é um papel também do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, então, na verdade, é o nosso melhor amigo, é o nosso companheiro, é aquele que nós podemos nos abrir, é aquele que nós podemos falar, é aquele que nós podemos chorar na presença dele e ele sempre vai ter uma resposta, ele sempre vai dar uma solução. Ele é o nosso melhor amigo. O Espírito Santo de Deus é considerado no grego como Paracletos. Paracletos significa aquele que está ao lado de, nosso lado. Quantas vezes você já foi injuriado? Quantas vezes você foi caluniado? Falaram mal de você? Mas você tem um advogado aqui na terra chamado Espírito Santo. Você entrega para Deus e Ele vai te assistir, e Ele vai te cuidar, e Ele vai advogar ao teu respeito. O Espírito Santo é aquele que cura as nossas feridas, ou seja, Ele coloca um bálsamo que cura a nossa alma, que protege os nossos sentimentos. O Espírito Santo é aquele que é o nosso mentor, o nosso professor. O professor, o mentor, ele nos orienta em todas as circunstâncias da vida. O Espírito Santo, ele quer te ajudar, ele quer que você peça para ele, que ele se intrometa na sua vida. Vale a pena. Peça ao Espírito Santo para que ele se intrometa na sua vida e que ele possa realmente dar as orientações que você tanto precisa. Nós vamos agora para mais um intervalo e logo voltaremos. Jesus te ama, Ele quer abençoar a sua família. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo atrapalhe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte.
que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam no ontem, no hoje, em função do depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Grande concentração de fé na Gare da estação ferroviária entre os dias 28 a 31 de março, com abertura dia 28 de março com Davi Sasser e dia 29 de março Pastor Lucinho, dia 31 de março encerramento com os Filhos do Homem. Você é o nosso convidado. Olá, nós estamos voltando no segundo bloco do programa Palavra de Fé. No primeiro bloco nós falamos sobre o Espírito Santo, como ele age em nossas vidas. Agora nós precisamos saber também como o Espírito Santo ele vai reagir em nossa vida. Quando nós temos o Espírito Santo, o que muda em nossa vida? Primeiramente, nós nos tornamos pessoas mais sensíveis. Quantas pessoas hoje estão com o coração endurecido? Quantas pessoas hoje, elas não sofrem mais, elas não sentem mais, porque as agrúrias, as tristezas da vida tornaram elas duras de coração, como se fosse uma pedra.
quando o Espírito Santo de Deus entra em nossas vidas, o nosso coração torna-se mais sensível à dor do outro. Olhamos e observamos através do olhar, através das pessoas, as suas dores. Talvez algumas pessoas possam até estar sorrindo, mas quando nós olhamos para elas, cheio do Espírito Santo, nós sentimos a sua dor. Somos mais sensíveis à sua dor e assim nós podemos ajudá-las. Quando o Espírito Santo ele entra em nossas vidas, ele nos capacita para servir. Ah, pastor, eu quero ser servido. Realmente, quantas pessoas pensam assim? Querido, talvez você tenha esse pensamento, só que você não consegue compreender por que talvez você ainda é infeliz. Talvez você não consiga compreender por que tanta tristeza se você tem esse pensamento, esse conceito. Jesus disse que ele veio para servir e não para ser servido. E é melhor dar do que receber. Quando aprendemos que o dar é melhor que receber, e quando nós damos, não damos com aquela impressão, com aquele sentimento que vamos receber algo de volta, não. O que a tua mão direita dá, a esquerda não fique sabendo. Então o Espírito Santo nos capacita para servir. E o próprio amor é um amor que ele é representado em serviço. Ou seja, quem ama, serve. Quem serve, ama. Até tem um ditado muito interessante que eu gosto, que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Precisamos servir. E quando servimos, demonstramos o amor prático, o amor de Deus. O Espírito Santo também nos conduz a Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele conhece a vontade de Deus para a nossa vida, conhece as nossas necessidades e ele intercede por nós, como diz as Escrituras, com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes você chegou no quarto, em um lugar a só, e foi orar a Deus e não sabia nem o que falar com Deus? Parecia que a tua oração não subia nem no teto. Ou seja, você não tinha nem vontade de orar, você estava desanimado e você não sabia como orar. Peça ao teu amigo, o Espírito Santo de Deus, e ele vai te ajudar. Você vai vencer aquela barreira que está impedindo de chegar até Deus. Então o Espírito Santo é o nosso auxiliador e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e ele nos leva, ele nos conduz ao Pai. O Espírito Santo nos auxilia a termos comunhão uns com os outros. Ou seja, quantas vezes você estava junto com a tua família, junto com os teus amigos, mas lá no íntimo você não queria estar. Lá no íntimo você se sentia só. Lá no íntimo você se sentia um peixe fora d'água. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, ele nos invade a nossa alma, o nosso ser. O próprio Espírito Santo nos auxilia, nos capacita a termos comunhão, a conviver com as pessoas com alegria, com paz no coração. Só Deus é que pode fazer isso, através do seu Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos faz também ganhadores de alma. Ou seja, a palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A palavra-chave é ser testemunha, e ser testemunha significa no grego mártir, viver por Cristo e morrer por Cristo. Ou seja, estar disposto a gastar a vida por amor a Deus, por amor a Jesus. Estar disposto até morrer por Ele.
mas só podemos ser testemunhas eficazes e ser ganhadores de almas quando estamos cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Você que quer ganhar almas para Jesus, encha-se com o Espírito Santo de Deus. Pastor, eu sinto que os dias vão passando e a minha vida parece que entra num piloto automático e eu faço tudo numa certa rotina, eu levanto de manhã, eu escovo os dentes, eu tomo café, eu vou trabalhar, eu bato ponto, mas eu já estou cheio dessa rotina, eu estou cansado dessa rotina, eu estou cansado das cobranças, eu estou cansado de tudo. Querido, talvez você tenha um carro, uma moto, e você saiba que com o tempo, tanto o carro quanto a moto precisam de encher o tanque de combustível. Se você andar com o teu carro, com a tua moto, e você, por algum descuido, deixar de abastecer, você vai entrar na reserva e daqui a um pouco o veículo não anda, porque ele precisa do combustível. Assim também existe no veículo, no carro ou na moto, uma bateria. E essa bateria, com o tempo, ela precisa ser recarregada. Assim como o tanque de combustível que precisa ser enchido e a bateria que precisa ser recarregada, eu e você, nós precisamos ser recarregados pelo poder de Deus. E essa carga especial só é possível através do Espírito Santo de Deus. Talvez você que me ouve esteja pensando, poxa vida, a minha vida parece que não haver mais sentido. Eu estou vivendo por viver, mas os meus sonhos, os meus propósitos já foram enterrados. Saiba que Deus, através do Espírito Santo de Deus, quer desenterrar os teus sonhos, quer que você tenha vida e vida com abundância. E aqui nessa terra, a começar aqui nessa terra, e depois no mundo vindouro, uma vida maravilhosa. Mas você, para poder vencer todas as provações, todas as tentações, todos os problemas e as circunstâncias adversas da vida, nós precisamos desse poder, desse revestimento que vem através do Espírito Santo de Deus. Ok, pastor, eu compreendi isso, mas o que eu preciso fazer para ter esse revestimento, esse poder do Espírito Santo de Deus? Primeiramente, querido, abra o teu coração, peça para que o Espírito Santo de Deus venha morar dentro de você. Aceite Jesus como teu Senhor e Salvador. E a partir de então, você vai começar a ver mudanças no teu pensamento. Você vai começar a ver mudanças na forma como você olha. Você vai ver mudanças na forma como você ouve. Você vai ver mudança na forma como você vai agir. A palavra de Deus diz que a boca fala o que está cheio o coração. Você vai se encher de coisas maravilhosas. Você vai se encher das coisas de Deus. Você vai usar uma peneira. E a Bíblia diz, julgai a tudo e retende o que é bom. Você vai começar a julgar todas as coisas mediante um filtro chamado Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. E é só o Espírito Santo de Deus que pode, através da Palavra de Deus, auxiliar para que você compreenda a Palavra. E a Palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar de uma forma tão grande a você compreender a vontade de Deus e a sua palavra e a colocar em prática, porque é só o Espírito que pode te ajudar. Peça que Ele entre na tua vida, que Ele se intrometa na tua vida e que Ele te ajude a chegar cada vez mais perto do Pai. Nesse momento agora eu quero orar com você, para que o Espírito Santo de Deus possa te ajudar naquilo que talvez você ainda não consiga vencer. Talvez você tenha vícios, talvez você tenha prisões, talvez você não consiga vencer muitas coisas na tua vida.
e você já tentou de todas as formas vencer, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus, Ele pode, Ele quer te ajudar a que você venha a ser mais do que vencedor, a que você possa vencer todos esses problemas que se levantam contra você e você se olha e parece tão pequeno e os problemas tão gigantes. Você se sente talvez amarrado, algemado, mas eu creio que todas as cadeias vão ser quebradas pelo poder do nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. Eu vou unir a minha fé com a tua fé para que o Senhor possa operar um grande livramento na tua vida, para que o Senhor possa operar um grande milagre na tua vida. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Querido e amado Deus, nós colocamos agora, ó Pai, essa pessoa, Senhor, que nos vê e nos ouve nesse momento. Querido Espírito Santo de Deus, Tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esteja, Senhor, a operar na vida, Senhor, desse homem, dessa mulher, de uma forma sobrenatural. Quebra, Senhor, todas as cadeias que porventura estão prendendo essa pessoa. Talvez sejam drogas, talvez sejam remédios, que essas pessoas não consigam, Senhor, se livrar desses remédios. Talvez seja um problema com os filhos, talvez seja um problema com o marido. Eu não sei, Senhor, o que aflige essa alma, mas uma coisa eu sei, que Tu tem todo o poder. Querido e amado Espírito Santo de Deus, Tu que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, alcança essa vida, Senhor. Fala com ela de uma forma sobrenatural. Opera, Senhor. Opera, Senhor, na mente, opera no coração, opera na vontade dessa pessoa. Para que, ó Deus, as suas necessidades sejam supridas. Para que ela tenha um encontro com Jesus e venha ter a sua vida mudada radicalmente, impactada pelo poder da Tua palavra. É o que nós te pedimos agora, ó Pai, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Amém. Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos iam ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. É o jeito humilde de se expressar, enchia o coração
de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos iam ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, ao entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos iam ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal, o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados, e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, e ele tem tanto amor. Grande concentração de fé na Gare da estação ferroviária entre os dias 28 a 31 de março, com abertura dia 28 de março com Davi Sasser, e dia 29 de março Pastor Lucinho. Dia 31 de março, encerramento com os Filhos do Homem. Você é o nosso convidado.